Bom, continuando então, Maria, nós estávamos, né, tentando refletir um pouco sobre o seu acolhimento e o seu ponto de vista amoroso, que levou você a uma situação de ingenuidade, de confiar em quem não era confiável. Né? Instituições, não estou falando da pessoa. Né? Por outro lado, a gente vê uma audácia muito grande, né, daquele que cometeu o crime e que sabia que você sabia, porque já tinha contado para você sobre o trauma dele de ter sido abusado na infância e, diante disso, ao invés de aceitar a sua generosidade, aceitar o seu afeto, porque foi muito amoroso da sua parte, mesmo depois do casamento desfeito, você se preocupar com ele, né? E, em vez disso, o que ele faz? Ele lhe ataca, ele usa de violência contra você, né? Porque ele inventa essa mentira assim astronômica, né? Dizendo que você tinha sido criada em comunidade hippie, que você tinha sido estuprada, que você não sei o quê, nudismo, colônia de nudismo, enfim. Isso tudo com uma possibilidade dele ser pego numa mentira desse tamanho dentro da justiça. Mas nada disso detém uma pessoa que tem essa falta de caráter, né? Porque isso é falta, não é defeito de caráter. Isso não é doença, porque tudo isso é pensado, é planejado, é articulado. Não é como um psicótico que pensa que você é um ET e pega um pedaço de coisa e bate em você. Não, não é. Né? Todas essas atitudes, todo esse emaranhado que ele criou, isso tudo foi conscientemente. E conscientemente, de uma maneira muito fria, porque ele estava diante de alguém que estava oferecendo um afeto, oferecendo compaixão com ele, e ele chutou, ele massacrou, ele pisou no pescoço, né? Ele pisou no seu pescoço, né, Maria? E ele destruiu a relação sua com o seu filho. Eu não posso deixar de pensar, como psicanalista que eu sou, que houve um momento em que ficou insuportável, talvez, para ele, o fato dele estar ali tão próximo de um meninozinho, como ele foi, cuja mãe vai lá e protege, cuja mãe diz não vai fazer mal com ele, com esse pequeno. E eu não posso deixar de pensar que ele não suportou, porque a inveja dessa relação, dessa mãe que o filho dele tinha, né, e tem, era insuportável para ele, porque ele não teve essa proteção, possivelmente, da mãe dele. Né? Eu não sei como é que é a situação do trauma sexual dele, mas tudo leva a crer que havia uma trama intrafamiliar, incestuosa. Eu não posso deixar de pensar nisso. E que a mãe foi absolutamente omissa. E ele não aguentou ver você agindo, protegendo, preocupada, amorosa, cuidando, né? E ele não suportou isso e quis, né, lhe aniquilar. E eu gostaria de saber agora de você a sequência, né? O que aconteceu? Porque a gente, no meio, eu falei, você perdeu a guarda. Sim, mas como é que se desenrolou isso? Sim, doutora.
Olha, assim, vou trazer também como o que eu vejo Sim. a defesa do pai do meu filho, né? Eu imagino que uma pessoa, diante de um risco, né, como o dele, de ser preso por estuprar uma criança, ela é capaz de qualquer coisa. Então, eu imagino que tudo isso ele fez por desespero, né, de se ver nesse desfecho, sendo preso, estuprado e morto na cadeia, né, tendo a vida arruinada. Então, ele seria capaz de qualquer coisa. Agora, o que eu não entendo é o sistema de justiça, que está ali para proteger as vítimas e que lida diuturnamente com casos como esse, e que é óbvio, lógico, né, eu que não trabalho no sistema de justiça, qualquer um pode supor que a defesa de um culpado é a mentira. Eu não consigo entender como que o sistema de justiça se dá o direito de acreditar numa história tão sem pé nem cabeça, contada por um ser acusado de estuprar uma criança. Pois Porque, é. assim, quando a gente vê esses filmes policiais, a gente acha que a pessoa está contando uma história sem pé nem cabeça, logo culpado. Uhum. Não, logo essa história é real. É isso que me chocou. Como é que o sistema de justiça me tratou como se eu fosse uma criminosa desde o início até o fim do processo. Eles me atacaram, não foi só a juíza, uma juíza mulher, hein? Foi a assistente social, foi o perito forense, foi o promotor, todo mundo me atacou, como se, assim, eu me senti na Inquisição, porque era uma história tão irreal, tão comprovadamente irreal, como é que aquelas pessoas estavam ali acreditando naquele mito, né, da bruxa? É como se eu estivesse no mito da bruxa, que logo ela é uma pervertida, ela inventa essas coisas para se vingar do ex-marido. Olha o que ela é capaz de inventar para se vingar do ex-marido, mas ninguém questiona. O que um criminoso é capaz de inventar para se livrar da pena? É como Uhum. se não, assim, o criminoso está falando a verdade, ninguém vai investigar o que ele está Isso. falando. Esse você Ninguém está pediu para ele provar falando. o que ele estava falando. É. E então, assim, o que mais me choca, assim, porque é óbvio que um cara que é capaz de estuprar uma criança é capaz de qualquer coisa. Então, Sim. assim, vamos analisar o que esse cara está fazendo? Não, ninguém quer investigar o que ele está fazendo, eles estão querendo acreditar no cara. Então, isso, para mim, foi muito chocante, porque, assim, eu estava ali no sistema de justiça acreditando que eu estava levando uma situação a pessoas que iriam proteger a mim e ao meu filho. Então, eu relatei todos os fatos, acreditando que aquelas pessoas iam usar o meu relato para me proteger, para proteger o meu filho. Não, eles usaram o meu relato para inverter contra mim. Então, eu fiquei muito chocada, assim, fiquei muito chocada mesmo com a conduta do sistema de justiça, porque a conduta do criminoso já era esperada. Que ele fosse Sim. mentir, que ele fosse não ter sentimento, que ele não fosse ter compaixão, porque para fazer isso com uma criança, entendeu? Você não pode esperar uma pessoa que faz isso com uma criança, qualquer compaixão, qualquer sentimento, não, ela foi capaz de fazer aquilo com uma Não, criança, ela é capaz de fazer qualquer exatamente. coisa com um. Ela é inafetiva. Agora, Mas o que você está isso falando isso. é muito importante, né, Maria? Porque a gente fica com um atestado da incompetência para se desvendar uma mentira. Para que existe justiça? Para que existe processo de investigação? Pois é, eu acreditei que seria investigado. Capacidade de desmontar uma mentira dessas, de derrubar avião, uma mentira com a sua vida, a sua criação, com todas as coisas, né? E a capacidade de ignorar provas também. Provas, tem uma criança sendo filmada relatando o que ela relatou ali, e veementemente ignorada. Ignorada. Eu coloquei o meu filho numa psicóloga por 3 anos, o processo durou 3 anos, ele foi semanalmente nessa psicóloga, a psicóloga foi em audiência depor.
ela trouxe todos os indícios que levaram ela a ter certeza de que aquele abuso ocorreu. Uhum. E a juíza tratou ela super mal. Ficou tentando colocar as palavras dela contra ela mesma. Aí eu olhava para aquele pessoal e falava, gente, eles estão parecendo os advogados do acusado, parece aqui defesa de acusação. Ninguém está aqui para defender, para proteger, para julgar, para fazer o seu melhor. Não. Eles estão aqui todos para defender um acusado. A sensação que eu tive foi que o sistema inteiro defende o acusado. Se organiza para defender o acusado. Todas as estratégias, todos os argumentos, todas as condutas, desde a orientação que eu recebi lá dentro do hospital, no Pérola Byton, todos os passos, eles estão, parece que, criados para inocentar acusados, e não para defender vítimas. Uhum. Então, depois de uma audiência de 8 horas, em que, primeiro que iam só uma testemunha minha e 3 testemunhas dele. A gente conseguiu, por agravo, por recurso, ter um número igual de testemunhas. Então, foram 4 testemunhas, na verdade, foram 4 testemunhas minhas e 4 testemunhas deles, foram 8 horas de audiência. Foi a babá que me criou para dizer como, né, a babá que me cuidou de mim junto com a minha mãe, para dizer como... Não frequentava, que ela não cuidou de você na comunidade que não existia nenhuma comunidade nudista. Ela não frequentava a comunidade de nudismo, né? Só que a juíza, essa pessoa que cuidou da gente, ela é tímida, ela é retraída, ela é silenciosa. Aí a juíza falava assim, ela foi criada ou não foi criada numa comunidade nudista? Ela ficava assim, porque ela nunca imaginou, eu não tinha contado essa história para ela. Ela regalou um olho assim, falou, nossa, que história é essa, né? Ela foi, não foi estuprada por todo mundo. Ela ficava assim. Aí a juíza falava assim, desembucha, criatura, desembucha. Então, assim, essa audiência foi toda gravada, eu tenho 8 horas de gravação dessa audiência. A mais grave foi a parte que a psicóloga do meu filho trazia, por A mais B, todas as provas de que ele realmente vinha sofrendo abuso, e a juíza falava, né, que a psicóloga falava, eu tenho certeza que ele sofreu manipulação anal, no contexto paterno. Aí a juíza falava assim, não foi um banho mais arrojado? Né? Então, assim... tem a história do banho mais arrojado. A criança está com fissura anal, e aí a juíza diz que é um banho mais arrojado e que isso é psicada da mãe, maluquice da mãe. É impressionante como todos ali estavam sentados para desmentir os fatos. Uhum. É isso que me tocou. Parecia uma corte de demônios, porque estavam todos ali para desmentir qualquer fato que fosse trazido pelas vítimas, né? Então, eu me senti num ambiente muito hostil. E as minhas testemunhas repetiram que sentiram a mesma coisa. Eu levei uma amiga minha, ela falou, nossa, eu me senti muito intimidada pela juíza, a minha babá também, a minha mãe, né? Que foi a minha mãe, foi a minha babá, foi uma amiga e foi a psicóloga, foram as minhas testemunhas. Se sentiram todos muito intimidados, enquanto as testemunhas do meu ex-marido foram super bem tratadas. É chocante. E mesmo assim, as advogadas que me representavam na época achavam que ainda tinha chance de eu não perder a guarda. Aí saiu o parecer do promotor do Ministério Público dizendo que era uma bruxa, parecia uma bruxa, queimem na fogueira, assim, eu senti que eu estava na Inquisição mesmo, queimem essa mulher na fogueira, ela é uma bruxa desvairada, faz muito mal, não deixa ela se aproximar dessa criança, porque o que ela pode fazer com a cabeça dessa criança. Quando eu vi isso, eu li esse parecer desse promotor, eu falei, gente, eu vou fugir com meu filho, eles vão entregar meu filho para ele, eu vou fugir. Aí eu falei, nossa, eu vou ser uma fugitiva, eu vou ter que abandonar a minha vida inteira, mas eu vou fugir. Aí eu falei para a advogada, não, imagina, ainda a juíza não é obrigada a seguir o parecer do promotor. O perito forense dizia que eu dei a entender
que havia esperma nas fezes do meu filho, porque o meu filho, ele tinha, eu trouxe, assim, os sintomas, né, você tem uns sintomas estranhos, e eu trouxe todos eles. Um dos sintomas estranhos que meu filho tinha, e que cessaram quando cessou a convivência paterna, ele tinha as fezes descoloridas, fezes pálidas. E eu trouxe isso para o perito, falei, ele tinha fezes pálidas, e quando pararam as visitas, ele voltou a ter fezes normais. Aí ele falou assim, o que ela deu a quis dar a entender com essa história das fezes é que havia esperma nas fezes. Ou seja, ela deu a entender que o tipo de abuso que essa criança sofreu é um dos mais graves e que teria, se tivesse acontecido isso, teria de laceração, a criança não estaria desse jeito e tal. E eu não quis dar a entender nada. E quando eu li isso, eu, assim, foi mais um trauma, porque eu nunca nem tinha passado pela minha cabeça uma cena dessas, sabe? Então, ler essas palavras, assim, o processo judicial, assim, a revelação do meu filho foi um trauma, assim, horrendo. Só que o processo judicial reproduziu esse trauma por inúmeras vezes, inúmeras vezes, inúmeras vezes. E eu lembro que eu pensava assim, por estar passando tudo que eu estou passando, o meu organismo não vai aguentar, eu vou acabar adoecendo e vou morrer. E eu ficava focando para ver, eu só não posso ficar doente, eu só não posso ficar doente, eu só não posso ficar doente. E eu fui procurar, assim, fazer dança, e eu dançava chorando. Eu ia na aula de dança e eu dançava chorando a aula inteira, do começo ao fim. Mas eu sentia que eu estava insistindo para o meu corpo que existia beleza no mundo, sabe? E que eu estava mostrando, através do movimento, que existia ainda beleza, que existia ainda arte, que existia ainda vida, né? E eu lembro que eu fiz uma experiência xamânica e que eu ouvia uma voz que me dizia para aceitar e ficar tranquila que o universo é muito maior. Então, é como se passasse a mão na minha cabeça, assim, aguenta, o universo é muito maior. E eu me agarrei nessa frase e eu tentei, para sobreviver a isso, eu tentei não focar no que estava acontecendo comigo e olhar para esse universo que é muito maior. E foi assim que eu sobreviveu. Sobreviver. Quando saiu a sentença, foi no dia 18 de dezembro de 2015. Era sexta-feira, às 18h55. Nas vésperas do recesso judiciário. Último dia do ano. Último dia. É sempre nos assim. Últimos 5 minutos. Dia. Nossa, o que sai de sentença, o que sai é uma enormidade. Parece que só trabalham no penúltimo dia. E assim, como nos últimos meses eu já tinha perdido, assim, porque eu não tive, durante o processo, direito de proteger, de visita assistida para o meu filho, não. Só que as visitas, a juíza determinou que seriam num shopping center em São Paulo aos sábados, todos os sábados. Só que o pai do meu filho é surfista, eu também, a gente gosta da praia, a gente gosta do mar, ele tinha uma casa na praia, e ele ia todos os fins de semana para a praia, então ele ia ter que ficar todos os fins de semana em São Paulo, no sábado, para ver o filho no shopping, e eu sabia que ele não ia. Só que eu sabia que eu ia ter que ficar lá no shopping esperando o pai do meu filho aparecer, que ele não ia aparecer, e eu sabia que para o meu filho ia ser péssimo passar todo sábado num shopping center quando a gente podia estar na praia, né? Então eu negociei com o pai do meu filho o seguinte, assim, eu levo ele quando você quiser e onde você quiser, desde que eu possa levar a babá dele junto. E ele aceitou. E eu fiquei levando ele, aí ele decidia, eu quero hoje, eu quero... Cada hora ele decidia uma praia diferente. Eu pegava meu carro, botava meu filho, botava a babá dentro, pagava, né, o fim de semana da babá, pagava o combustível e levava meu filho até a casa do pai dele para passar o sábado, né, onde ele pedisse. Cada hora era uma praia diferente. E ele passava o sábado com o pai, e aí eu me organizava para passar o domingo, né, com ele na praia, por perto ali, de algum jeito, e com a babá, e enfim.
Às vezes a babá ia só de ônibus e voltava, né? E eu ficava com ele lá no fim de semana. Acho que muitas vezes acontecia isso. Isso foi durante 2 anos e meio. E nos últimos meses eles derrubaram essa condição da babá. Falaram assim, não pode mais mandar a babá junto. E o pai do meu filho tinha direito a todo fim de semana, só que ele só pedia a casa há 15 dias e olhe lá. Muitas vezes ele ficava um mês sem pedir visita, mas sempre que ele pedia, eu levava. E nos últimos meses ele já não estava mais indo com babá. E aí parece que eles organizaram, porque era um fim de semana com um, fim de semana com outro, fim de semana com outro. Aí o pai disse, podemos trocar o fim de semana? Eu falei, tudo bem. E a gente trocou. Então, eu fiquei com ele um fim de semana antes e ele ficou com meu filho no fim de semana do último dia do ano forense. E, normalmente, ele vinha pegar o meu filho às 8 da noite. E, nesse dia, ele pediu para pegar mais cedo. E ele pegou às 6. Pegou meu filho às 6, beleza, levou ele. Às 6h55 saiu a sentença. E meu filho já estava longe. Saiu a sentença dizendo que eu não ia poder ver o meu filho durante 15 dias, e a partir de então eu via a cada 15 dias com visitas assistidas. Era 18 de dezembro, 15 dias era depois do Natal. E ela disse que eu ia ter direito de passar o Natal com o meu filho. Com uma vigia, que ele mandasse uma vigia de sua preferência. Só que no Natal, ele não conseguiu uma vigia. Ele não conseguiu ninguém disposto a passar o Natal vigiando, né, uma criança em outra cidade. Porque o meu filho, ele foi mandado para outra cidade. Né, ele foi morar na praia. Eu morava numa cidade, ele foi morar na praia, em outra cidade. Ele não teve nenhum aviso de que ele ia se mudar. Ele não se despediu dos coleguinhas da escola, ele não soube que ia mudar de escola, ele deixou de ir na natação, ele deixou de ir na terapia, que ele ia semanalmente, ele perdeu a casa dele, todos os brinquedos, a gatinha, né, os bichinhos de estimação, os amigos todos, a convivência com os amigos, com a família, e ele passou a ver só a mãe, de forma vigiada, aos sábados, de 15 em 15 dias. E só, eu não podia nem ligar para ele, nem falar com ele. 2 vezes por mês, né? 2 vezes por mês. A primeira vez que eu fui pegar ele, aí eu tinha que ir lá na praia pegar o meu filho para visitar. Meu pai nem levava. E os primeiros 15 dias, quando eu estava muito baqueada, né? Eu fiquei assim, parecendo sei lá, uma caveira. E eu estava lá no carro e eu vi ele descendo e ele parecia uma caveirinha. Ele desceu com as pernas trançando, ele não andava direito. Ele estava com os olhos esbugalhados, com a boca travada, ele não mexia a boca direito. Esse menino sofreu muito, muito. E assim, é traumático para mim lembrar dessa cena. Ele com um copinho de sucrilho na mão, assim. E a vigia, eu não sabia nem o que eu podia conversar com meu filho, porque estava com a vigia no carro, assim, indo para São Paulo, assim. E eu sentei no banco de trás, do lado dele, e a gente foi em silêncio para casa. Era dia 25 de dezembro, ele tinha perdido o Natal, porque ele sempre passou o Natal em família, com todos os primos, avós e presentes de todo mundo, e Papai Noel, e ele passou um Natal sem ninguém, porque na casa do pai dele não tinha Natal. E eu lembro que eu dei uma bolinha de sabão, assim, a gente ficava soprando bolinha de sabão, ele não conseguia nem soprar direito a bolinha de tão dura que estava a boca dele. E eu dei uns brinquedinhos que ele ganhou de Natal para ele. E aí, no final do dia, ele teve que ir embora, e só depois de 15 dias. Então, era depois do Ano Novo, né? O Ano Novo, a gente já tinha viagem com os amigos para o sítio. E eu pensei em cancelar a minha viagem, né? Mas
no final das contas, eu ia passar o ano novo sozinha em casa, porque o Natal eu passei sozinha em casa, eu não consegui ir para a família sem meu filho, sabe? E aí eu viajei no ano novo, todos os filhos dos meus amigos lá, e o meu filho não. Foi horrível, mas depois eu consegui ver ele no sábado, acho que era dia 5 de janeiro, né? Ou não, dia 15, 10 de janeiro. E aí eu comecei a ver a cada 15 dias, sempre com visita, com vigia. E a juíza falava assim, no primeiro momento, as visitas serão assistidas, mas ela não dizia por quanto tempo. Nisso, a advogada que eu tinha contratado, que tinha me cobrado 40 mil reais para me defender, já era a segunda advogada, o primeiro também tinha cobrado 45 mil reais, o criminalista tinha cobrado 12 mil reais, eu já tinha pago 20 mil reais para ela e o contrato iria até o final de das 3 instâncias, né? E eu falei, eu quero que vá no plantão, né, pedir a devolução do meu filho, que ele foi entregue, né, ele está vulnerável, ele não tem proteção, ele está desassistido. E ela dizia que o plantão era só para coisas urgentes. E aí eu falei, não, mas o meu caso é urgente. Isso não é urgente? Pois é. Uma criança esquelética, com boca travada, com um olho, né? Como assim que isso não é urgente? Esse conceito. Aí eu troquei de advogado, né? Eu tive que, no Natal, né, véspera de Natal, sair fazendo reunião com o escritório de advocacia que estivesse disponível para pegar um caso, né? E aí eu pedi indicação para uma mulher que era presidente do Instituto de Psicologia, que disse que era especialista em crianças vítimas de abuso, se tinha algum advogado que poderia me ajudar, e ela falou assim, olha, eu não conheço muito bem advogados, mas esse caso aqui, eu acho que eles estão fazendo muito bem, me mandou o contato desse escritório, e aí eu cheguei lá e fiz a reunião com eles, tinha 3 ações em aberto, né, era uma ação de guarda, uma ação de alimentos e uma ação de dissolução, né? E aí eles falaram assim, olha, para atender o seu caso agora, a gente vai cobrar 110 mil reais. Eu já tinha gasto tudo que eu tinha no banco com os 2 primeiros advogados. A gente conseguiu um parcelamento disso. Meu pai entrou com 10 mil, minha mãe entrou com 30 mil, pagaram uma entrada de 40 mil e fomos pagando as parcelas. E eles escreveram a apelação, protocolaram e não pagaram preparo. Não pagaram uma taxa de R$ 117 e o meu processo foi extinto por deserção. Aí eu recorri e aí eu tive que aguardar 6 meses a decisão do recurso. E aí eu tive que aguardar até o meio do ano a decisão desse recurso para que o meu processo continuasse. E a decisão foi de que ele não continuaria. Nisso eu já tinha me mudado para a cidade onde meu filho estava morando, já tinha largado a minha profissão, a minha vida nessa outra cidade. E eu teria que abrir uma nova ação nessa cidade. Eu abri essa nova ação, pedindo liminarmente. Eu acho que eu demorei 3 anos, porque daí, assim, a advogada que eu contratei, ela me executou. Eu falei eu fui conversar com ela e eu falei, olha, eu queria então que a gente encerrasse o contrato aqui e que eu não devesse os outros 20 mil reais, né, que a gente parou na metade. Aí ela falou assim, não, querida, para sair agora você me deve 53 mil reais. Eu falei, mas como se eu já tinha pago 20? Aí ela falou, não, porque agravo não estava, ela começou a colocar um monte de coisa que não estava no contrato. Eu falei, mas se você acrescentou coisas, valores, seriam novos contratos, nós não temos novos contratos. O contrato é aquele. Mas se você não pagar, eu vou te executar. E eu falei, você vai ter coragem? Ela falou assim, vou. E ela teve, só que ela demorou 1 ano, 2, assim, acho que demorou 1 ano, e me executou. E ela me executou pedindo 79 mil reais.
atualizando lá os 20 mil, colocando os arbitramentos de honorários. E aí eu fui procurar a defensoria, porque afinal de contas eu já tinha gastado tudo que eu tinha. Só que eu tinha um emprego nessa cidade e que eu recebia mais que 3 salários mínimos. E a defensoria negou a me defender. Falei, mas poxa, eu estou sendo processada por uma advogada que eu contratei, que levou todo o meu dinheiro e está pedindo um dinheiro que eu não tenho. Só porque eu tenho um salário, eu vou ter que contratar outro advogado para me defender da advogada que eu já contratei, sendo que o outro advogado não pagou o preparo, trouxe todas as questões, assim, sinto muito, aqui é assim, ó, a norma é essa, 3 salários mínimos não vai ser atendida. Eu tive que contratar uma advogada particular para me defender da outra advogada, e essa advogada que eu contratei perdeu o prazo do embargo dessa execução, e a execução correu. E ela mandou a leilão um apartamento que minha avó tinha deixado para toda a família. Eram 10 herdeiros e eu tinha 6% desse apartamento. E o juiz autorizou leiloar o apartamento. Gente, e aí eu já tinha um problema com toda a família. Que festival de crueldade, né? É muita crueldade. Assim, eu não sei como, assim, é isso que, assim, a linha guia. O universo é muito maior, olha para fora, porque se eu olhar para tudo que eu passei, eu não suporto, eu não aguento. Então, assim, contar as histórias assim, é importante, mas é sempre, assim, voltar para esse lugar, né? É muito dolorido. É cortar na sua carne, né? É abrir a ferida. Abrir a ferida de novo, né? Porque a gente percebe na sua história, né, Maria, que parece que existe assim um mel atraente que vai juntando um bando de bandidos, né? Porque o nome disso não é outro, é bandido. Qualquer diploma que tenha, qualquer cargo que tenha, mas é bandidagem. Parece que o sistema é dominado por uma... fazer isso com uma pessoa. Não é possível, porque, sabe, começa pelo agressor, né? Mas todo mundo vai pegando carona no agressor, né? Sim. E vira uma árvore de Natal cheia de penduricalhos. Cada penduricalho é uma pessoa querendo, né, enfiar a faca em você. Né? Teve uma mãe aqui no Rio que fez um cálculo do processo e dos processos, deu uma olhada em torno também de outras mães, e ela disse, eu não sabia que eu tinha capacidade de comprar um apartamento de bom padrão na zona sul do Rio de Janeiro, porque eu já gastei mais do que um apartamento. Sim, assim, o meu processo eu também quantifiquei. Não tinha dinheiro guardado, mas passou a trabalhar que nem uma louca, né? Para fazer frente, que é isso que você está contando, né? Enquanto eles não sugarem tudo que eles podem, eles não param. E na hora que suga, larga para lá. É como um bagaço de laranja. Cospe o bagaço. Cospe o bagaço. Joga o bagaço fora, né? Sim, e somando deu mais de 480 mil reais. E com falhas grosseiras que os estagiários da Faculdade de Direito sabem. Não pode perder prazo, não pode deixar... Não é possível não ir ao fórum, acompanhar o processo. Não é possível, são coisas assim básicas do beabá, né? E é exatamente nesse beabá que, né, essas pessoas, esses profissionais, pior que se dizem especialistas, né, arrebentam com o restinho de vida, com o restinho de dignidade da pessoa, né? Agora, a gente olha, e onde é que está seu filho? Ninguém deu importância para a criança. Ninguém escutou a criança, ninguém acompanhou, ele fez algum acompanhamento, alguém, né, de alguma instituição
foi acompanhar e sabe do que está acontecendo com ele agora, né? Quando você diz, bom, ele, né, ele agora, né, ele acaba por se adaptar à situação abusiva, porque existe já estudo que demonstra que a criança faz adaptação ao abuso sexual, né? E depois ele passa por um momento que é um momento, do ponto de vista psicológico, que é um momento trágico, que é a questão da negação e, logo em seguida, que faz parte de um processo, que é o processo de retratação, né? Então, essas crianças, elas são obrigadas por esse sistema, né, cruel e perverso, a se retratarem com elas mesmas. Ou seja, elas não só negam, não, nunca existiu, nunca aconteceu nada, como elas dizem que elas mentiram, que elas não sabem por que falaram aquelas coisas, né? Coisas que são indubitáveis, mas elas não conseguem. Então, como acomodar na mente? Assim, dizendo, não, eu não passei nada disso, eu menti para mim mesmo. E isso tem um prejuízo, porque isso é enlouquecedor. Isso tem um prejuízo enorme, né, para a criança. Sim, o que eu sinto é que as crianças elas têm um instinto de sobrevivência muito latente, e que, no fundo, elas sabem que, para sobreviver, elas precisam negar. Isso. Precisa se adaptar, negar e retratar depois. Dizer, não, isso nunca aconteceu, né? Sim. Eu me confundi, não era isso, né? Sim, porque se o sistema não protege logo de cara, a gente que demora para acreditar e entender, né? Mas eu acho que a criança entende rapidinho. A criança entende. A criança entende, né? Maria, nós estamos terminando o nosso tempo. Eu queria pedir a você para você fazer um fechamento. O que você diria hoje para uma mãe que está sendo, pela primeira vez, acusada de alienação parental e que tenha feito uma denúncia de violência doméstica ou de abuso sexual? Primeiramente, eu diria, não confie no sistema de justiça, você não vai ser protegida por ele. Use todas as suas forças para se proteger, não conte com a proteção vinda de fora, você não vai ter. Infelizmente, assim, o meu grande erro foi confiar que eu seria protegida pelo sistema de justiça. Assim, se eu pudesse fazer tudo de novo, eu não confiaria. A gente é empurrada a denunciar, é encorajada a denunciar, e depois é punida por ter denunciado, e perseguida e destruída por ter denunciado. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu protegeria meu filho bem longe do sistema de justiça, sabe? Eu teria ido viajar com ele, mudaria de país, o pai dele não teria me proibido de fazer isso, e a gente teria construído uma nova vida bem longe daqui. Pois é, porque isso que você está falando é muito importante, né? Existem campanhas o tempo inteiro, e existe o artigo 13 no ECA, que faz com que a mãe seja obrigada a cumprir esse artigo 13, que é levar à autoridade, quando existem sinais de maus tratos, de abuso, de qualquer violação de direitos. Mas o que acontece é que as mães são encurraladas, elas estão indo para o matadouro. Sim. Né? A outra... que entra para o matadouro. Vai, né? Denuncia. E ninguém está nem um pouco comprometido em proteger aquela criança. Não. Tem duas coisas que eu quero falar. Outra coisa que eu fiquei muito chocada foi realmente isso, como que
profissionais da área de proteção à infância conseguem ver isso acontecer, porque daí eu ligava para promotor, ligava para todo mundo, meu filho, a guarda foi entregue para o abusador, a guarda foi, todo mundo, mas você fez isso errado, você fez aquilo errado, como é que as pessoas conseguem deitar a cabeça e dormir, e não ir para cima dessas pessoas, não, sabe, tomar as providências cabíveis, que conhece os caminhos possíveis, porque, assim, demorou muitos anos para eu conhecer os caminhos possíveis, assim, e, assim, dentro do sistema de justiça a gente não tem um caminho seguro, infelizmente. Não. E a outra coisa que eu tenho para dizer é assim, não gaste dinheiro com advogado. Não gaste, assim, o advogado melhor é o advogado amigo, barato, recém-formado, disposto a te ajudar. Não pague grandes nomes. Eles estão interessados no dinheiro, eles não estão interessados no desfecho bem-estar e do no caso, direito da porque criança. eles não devem nada para você. Você assina um acordo lá de que eles não têm compromisso nenhum com o resultado da ação. E eles cobram adiantado, e depois eles ainda, o que ficou para depois ainda acrescenta né, as correções e juros e não sei o quê, e eles levam tudo que você tiver. Então, assim, quem puder ter defensoria, por pior que seja a defensoria, ao menos você não está dando seu dinheiro, jogando seu dinheiro fora, tá? Um dinheiro que vai ser importante para você. E quem não puder ter defensoria, contrata um advogado. Não precisa ser o melhor advogado, tem que ser um advogado disposto a te ajudar e barato, principalmente porque não vai te quebrar, que você vai ser arruinado financeiramente por esse processo. Maria, muito, muito, muito obrigada. Tá? A gente ainda tinha muita coisa para falar, para conversar, mas, enfim, a gente agradece muito, e eu estou te agradecendo agora em nome de todas as mães, em nome de todas as crianças do Brasil, são milhares de crianças que estão nessa situação. Né? E falar só, muito obrigada pela sua coragem, pelo seu empenho, pela sua dignidade, né? Você deu uma aula aqui, né? Super obrigada. Eu que agradeço em nome de todas as mães pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito, doutora Ana, e por nunca desistir, né? Não. Porque são muitos anos nessa batalha e toda a minha admiração à tua força e ao teu empenho. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Beijo para você. Boa noite. Boa noite.